Amém. Bom, eu não vou me estender muito por aqui, também para honrar o tempo de cada um aqui de nós. Eu quero convidar cada um desde já a abrir a sua Bíblia em Mateus. A Priscila já falou sobre Mateus 28. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. É um prazer poder estar aqui com todos os irmãos, é um prazer poder servir essa igreja de alguma forma, servir a todos aqui de alguma forma, podendo falar sobre esse tema tão importante. E hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre o ID, o que é ir, o que é ser enviado e a importância de ser enviado. Amém? Vocês acharam Mateus 28? Versículo 18. Amém. Vou até tomar uma água antes aqui. Amém. A palavra vai dizer o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. Desde já eu quero colocar tudo isso, toda essa pregação, tudo que foi preparado em tuas mãos, Pai. Que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos, Senhor, para o campo, para irmos, para alcançarmos vidas para a glória do Senhor, Deus. Senhor, eu coloco aqui desde já na dependência do Senhor e te peço, Espírito Santo de Deus, lidera todo esse culto, toda essa pregação, tudo que vier a acontecer aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, entrando um pouquinho no contexto aqui da palavra, o que Mateus 28 vai nos dizer? Mateus, no capítulo 28, vai relatar o final do tempo dos discípulos com Jesus aqui na terra. Vai nos falar que durante todo o livro de Mateus, Jesus ele passou 3 anos com seus discípulos. Foram 3 anos ensinando, foram 3 anos consolando, foram 3 anos confrontando, foram 3 anos onde os discípulos puderam viver de perto o que era ter Deus do lado deles. O que era ter alguém que sabia e tinha o controle de todas as coisas na mão. Os discípulos puderam viver por 3 anos o tempo mais maravilhoso que um ser humano pode viver, que é ao lado de Cristo nessa terra. O tempo onde podiam ver as obras de Jesus, ver os milagres que Jesus fazia na terra, ver a simplicidade de Jesus e a humildade de Jesus, e ver como que pessoas se aproximavam de Jesus, ver como pessoas elas se convertiam a Jesus, e ver como que as pessoas amavam e passavam a amar a cada vez mais Jesus. E aqui no capítulo 28, depois de 3 anos juntos, depois de Jesus ter morrido e ao 3º dia ressuscitado, e passado mais 40 dias com os discípulos, agora chega a hora de ir embora. Imaginem só como está o coração daqueles que conviveram com Jesus por 3 anos nesse momento. Imagina só como estaria o meu e o seu coração vendo que a pessoa mais importante da nossa vida está prestes a ir embora e a gente sabe disso. A pessoa mais importante da nossa vida está prestes a partir e não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada que nós possamos fazer a não ser liberar, a não ser deixar ir, porque seria melhor. O próprio Jesus disse que era melhor que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então era melhor que ele fosse, para que até nós chegasse o Espírito Santo de Deus, que está conosco aqui até hoje, que está conosco, que direciona a sua igreja, que direciona a noiva de Cristo até o grande dia também. Então, a gente vê aqui corações talvez desesperados, corações se perguntando: e agora? O que vamos fazer? Como vai ser os próximos dias? Como vai ser os próximos momentos? Como vai ser da nossa vida sem o mestre do nosso lado? Como vai ser a nossa vida sem aquele que nos guiou durante todo esse tempo, que não está agora do nosso lado? E aí Jesus, tendo vivido com eles durante todo esse tempo, tendo consolado e tendo ensinado em todas as coisas,
Jesus agora ele vai dizer o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Mas trazendo aqui para o contexto da mensagem de hoje, vão e façam o mesmo que eu fiz. Imaginem então agora como é a reação dos discípulos ao verem que agora não é simplesmente olhar aquilo que o mestre faz, mas fazer o que o mestre fez. Agora imaginem só o que era para os discípulos. Gente, a gente caminhou com Jesus durante todo esse tempo, a gente viveu com Ele, vimos tudo que Ele fez, nós falamos como Ele fala, nós podemos andar como Ele anda, mas agora nós precisamos fazer aquilo que Ele fez, só que dessa vez muito mais. E aí a gente vai ver Jesus falando com eles para ir fazer o mesmo. Então agora os discípulos têm essa missão. E percebam que existe toda uma ordem, toda uma organização para que isso venha a acontecer. Primeiro vão, depois façam, depois batizem, depois ensinem. Tem toda uma ordem. Eu não vou entrar aqui de forma profunda nessa ordem que Jesus trouxe aqui para os discípulos, mas eu quero falar mais sobre o que é ir, o que é ser enviado, o que é vão e façam. Amém? Então os discípulos, após isso, eles começam a sua caminhada. Jesus vai falar com eles lá em Atos. Atos vai detalhar mais essa conversa, dizendo que eles seriam as testemunhas de Jesus, seriam iguais àqueles que viram e ouviram de Jesus. E começariam por Jerusalém, Judéia, depois Samaria, depois todos os confins da terra, depois todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E ali naquele tempo, a igreja primitiva se iniciou. A igreja do primeiro século começou a surgir, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio a tantas dúvidas, tantas coisas que os discípulos podiam ter de perguntas no coração. Mas eles foram. E a igreja começou a crescer. Em pregações onde 3.000 se convertiam, 5.000 pessoas se convertiam a Jesus. Em meio a tantas igrejas que começaram a surgir naquele tempo, pessoas sedentas por Jesus que começaram a realmente procurar e querer mais desse Jesus naquele momento. Só que agora também tem um problema que acontece e começa a surgir. Quanto mais a igreja crescia, mais a perseguição também crescia em meio àquelas pessoas, em meio àquela igreja, em meio ao corpo de Cristo. Ela cresceu de forma numerosa, mas não foi nada fácil. Ela começou a ser perseguida, e essa perseguição a gente vê até hoje. Essa perseguição que a gente que tem nos relatado no primeiro século, onde nós vimos que Roma perseguiu a igreja, onde nós vemos que cristãos foram queimados vivos, onde nós vemos que cristãos foram usados como postes, para serem usados como tochas vivas, para iluminar cidades, cristãos que foram entregues a animais ferozes, selvagens, para que fossem comidos vivos, cristãos que foram assassinados à força de espada, de machados, cristãos que entregaram as suas vidas, mas não negaram, porque sabiam a verdade que carregavam, porque sabiam que aquilo que eles tinham era muito maior do que qualquer outra verdade que poderia ser vivida nesse mundo. Jesus é a maior verdade que nós podemos viver nesse mundo. Jesus é a melhor coisa que nós podemos ter nas nossas vidas. E aqueles cristãos sabiam disso desde já, por isso se entregaram, ao custo que fosse, se entregaram, para que a palavra pudesse continuar, para que Jesus pudesse continuar sendo aclamado e pregado por meio da vida destes que foram mártires, heróis da fé, pessoas que não negaram esse Cristo, mas que continuaram até o fim de suas vidas. E essas marcas são cometidas até hoje, desde o princípio da igreja. Muitos, e o mundo, perseguem a igreja. Nós vemos até hoje, não sei se todos aqui estão cientes, talvez estejam, sobre tanta perseguição que está acontecendo na Nigéria hoje em dia. A Nigéria está sendo um alvo terrível de perseguições e não é de hoje. O que acontece é que só está sendo gravado. Não é de hoje que a perseguição de lá acontece. Mas há muitos anos, cristãos são perseguidos por muçulmanos e por pessoas extremistas que vivem naquelas regiões porque não querem mais cristãos naquele lugar. Então eles simplesmente matam a sangue frio, matam famílias, matam cidades, matam e quebram, queimam, explodem igrejas, simplesmente porque não querem cristãos perto. Simplesmente porque ser cristão perto dessas pessoas incomoda. Simplesmente porque levar a palavra de Cristo é algo que incomoda o mundo afora. Jesus tinha nos dito desde já, e tinha dito para os discípulos,
que nos enviaria como ovelhas em meio aos lobos. Imagine só, tenta levar essa imagem para algo real, para algo da nossa vida que hoje não tem nada de heróico em ser uma ovelha no meio de lobos. Nós não temos chance nenhuma. Se não for o Espírito Santo conosco, nós não temos chance nenhuma. Se não fosse o Espírito Santo conduzindo a igreja não teria condição nenhuma. Não teria chegado em nós de forma nenhuma. Nada do que a gente conhece seria conhecido se não fosse o Espírito Santo trabalhando na sua igreja e guiando a igreja por meio da história. Então nós vemos aqui cristãos que não se envergonharam, mas cristãos que levaram a palavra de Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E eu tenho uma pergunta. Essa pergunta também é para mim. Você já agradeceu hoje a Deus por ter uma Bíblia na sua mão, na sua língua, na sua casa, e ser livre para carregá-la dentro do território brasileiro? Talvez a gente agradece por muitas coisas e não tem problema agradecer por outras coisas. Mas em muitos momentos a gente esquece, e eu coloco no meio também, nós nos esquecemos de agradecer pelo privilégio que foi ter a palavra de Deus em nossas mãos nos dias atuais. A gente não faz ideia de quantos homens e mulheres morreram, deram as suas vidas, para que hoje nós pudéssemos ter essa preciosidade na palma da nossa mão. A gente não faz ideia, irmãos, do quanto que foi demorado para que a Bíblia ela fosse traduzida da língua original até o português. Segundo pesquisas minhas, foram 50 anos para a Bíblia ser traduzida para o português. Imagina só, João Ferreira de Almeida, que foi aquele que primeiramente traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o português. Imagina só dar 50 anos da sua vida para traduzir a palavra de Deus para quem você nem sabe que vai atingir, para quem você nem sabe que vai ler dessa palavra. Quem diria que João Ferreira de Almeida ia saber que hoje, em Betim, no bairro Sítio Poções, essa igreja estaria aqui e poderia glorificar a Deus pela palavra que está traduzida para nós hoje. Nós não precisamos pegar isso em outras línguas, nós não precisamos ter o desafio de aprender um novo idioma para ler. Está aqui, está pronto, é só ler. E muitas vezes a gente ainda faz mau gosto, a gente faz mau uso. A nossa Bíblia, talvez em tantos momentos, pega poeira em cima das nossas estantes, em cima das nossas mesas. Nós não sabemos dar o devido valor que essa palavra tem. Nós não sabemos dar o devido valor que homens e mulheres no passado deram para que isso pudesse chegar a nós hoje. Homens e mulheres foram enviados através do mundo inteiro, saíram de suas casas, saíram de suas cidades, saíram de seus países, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. E isso não termina em nós, não simplesmente acaba em nós, chegou em nós, pronto, acabou. Alguém vai fazer. Quem vai fazer? Quem vai levar a palavra para a próxima geração? Quem vai levar a palavra para as outras pessoas que estão ao nosso redor? Quem vai levar a palavra para os nossos filhos? Quem vai levar a palavra para as próximas gerações? Jesus, assim como Ele ordenou os discípulos, Ele nos ordena também. Assim como a Priscila trouxe aqui e trouxe muito bem, é uma ordenança, não é simplesmente um convite para nós. Não é simplesmente um sorriso para a gente de vem fazer parte dessa grande festa, apesar de ser um baita convite, apesar de ser uma maravilhosa festa que nós podemos participar hoje. Mas é também uma ordenança a nós. Vão, preguem o Evangelho. Vão, e essa mesma verdade, esse mesmo amor, essa mesma boa notícia que alcançou os nossos corações, nós também podemos levar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós também podemos levar para as pessoas que estão perto da gente. Nós também somos incumbidos, palavra linda, incumbidos a levar este amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. O ID, ele é para quem, afinal de contas? Ele é para os discípulos? Ele é para os pastores? Ele é para os missionários apenas? Não. O ID é para a igreja de Cristo. O ID é algo que não faz departamento de missões. Sinceramente, departamento de missões não deveria existir, porque a igreja é uma igreja missionária. A igreja é missionária, não é simplesmente uma parte da igreja, mas nós, como corpo e parte desse corpo de Cristo,
Todos nós somos missionários. Todos nós podemos levar a palavra onde quer que nós estejamos. Todos nós podemos levar através da nossa fala, através das nossas atitudes, através de quem somos. Nós podemos levar esse amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. E a missão da igreja é levar a boa notícia para o mundo e apresentar Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos o único povo da terra, nós como cristãos, somos o único povo da terra e que conhecemos de fato a verdadeira esperança para esse mundo. Existem muitas coisas que são chamadas de esperança mundo afora, que parecem ser muito boas, mas não são alcançáveis. Simplesmente não tem como. A única verdade que temos, e a verdade, a melhor delas que carregamos, é que Jesus é aquele em que nós podemos descansar. Jesus é aquele a quem nós podemos nos descansar de nossas obras. Jesus é aquele a quem nós podemos apresentar às pessoas que estão cansadas, às pessoas que estão sobrecarregadas e dizer: existe descanso em Jesus, existe paz em Jesus. Não precisamos mais correr para alcançar alguma coisa. Nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo que precisamos e não precisamos de mais nada se não for Jesus, porque Ele é suficiente em nossas vidas. É essa a verdade que temos e é essa verdade que podemos levar ao mundo. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, nós não precisamos mais fazer obras gigantescas para tentar alcançar a Deus. A obra já foi feita, Jesus morreu numa cruz por nós. Não existe obra maior do que essa. Jesus, Ele entregou a vida por nós. E o que nos basta, o que nos resta então? Confessá-lo com os nossos lábios e crer com todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. É essa a verdade que nós carregamos. É essa verdade, é esse o convite que nós levamos para as pessoas que estão ao nosso redor. É essa a semente que nós devemos plantar no coração das pessoas, mundo afora, que é sobre Jesus, a boa notícia do mundo. Boa notícia que inclusive em grego é evangelho. Nós podemos levar o evangelho, a boa nova, as boas notícias, as novidades desse mundo, para este mundo. É isso que nós somos incumbidos a fazer. Tá, e como estamos hoje? Como está a situação no mundo hoje? Como nos encontramos hoje como cristãos? Segundo pesquisas, segundo análise de dados, 30% da população mundial ainda nunca ouviu falar a respeito de Jesus. Sabe esse Jesus que a gente ouve em músicas, e nem precisam ser músicas gospel ou cristãs, músicas de qualquer outro tipo desse mundo. Esse Jesus que a gente ouve nas músicas, esse Jesus que a gente vê até em nome de empresas hoje, esse Jesus que nós vemos na internet, esse Jesus que a gente vê em qualquer lugar, esse Jesus que nós vemos aqui, tem pessoas que nunca ou sequer ouviram falar desse Jesus mundo afora. Tem pessoas que nunca sequer ouviram esse nome mundo afora. Seja porque a Bíblia já chegou para eles de forma traduzida, missionários chegaram até eles, mas não tiveram interesse, ou seja porque realmente as pessoas nunca foram alcançadas. 30% da população, deixa de falar, é 2,4 bilhões de pessoas no mundo afora. Existem dados mais recentes que dizem que 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Não conhecem o que nós conhecemos. E eu não estou falando disso, eu estou falando de mundo, eu estou falando de algo grande aqui, mas já chega no Brasil. 8.000 línguas ainda não possuem uma Bíblia traduzida. Que privilégio, irmãos, que nós temos. Que privilégio, irmãos, que nós temos de poder, como eu falei, ter uma Bíblia no nosso colo, ter a Bíblia aqui perto da gente, e nós não precisamos estudar outro idioma para saber o que está escrito daqui, para saber o que está nesse livro. Nós temos ela de fácil entendimento e fácil acesso ainda. Mas ainda existem 8.000 línguas, 8.000 idiomas mundo afora, a qual a Bíblia não foi traduzida. Quem vai traduzir se não for nós? Quem vai traduzir? Quais próximas gerações vão saber dessa palavra se nós não nos levantarmos aqui agora para poder fazer alguma coisa a respeito? Eu não sei se vocês sabiam, mas ser cristão é estritamente proibido em pelo menos 15 países do mundo. Existem muito mais países onde o evangelho é proibido, mas em pelo menos 15 deles, se você falar que você é cristão, você perde todos os seus direitos de vida.
Se você fala que você é cristão, você perde todos os seus direitos como ser humano. Se você fala que você é cristão, você perde o direito de viver. Você é preso, você é chicoteado, você é abandonado. E nós aqui podemos fazer isso com toda a liberdade do mundo. Porque pessoas saíram de outros lugares a qual nós nem sabemos de onde saíram, mas alcançaram a nossa nação, alcançaram o nosso povo. E hoje nós podemos estar aqui e dizer glória a Deus, sem que ninguém venha sair lá de fora e venha nos prender por tal delito. Sem que ninguém venha chamar a polícia dizendo que nós estamos cometendo um crime. Nós não estamos cometendo um crime. Dizer o nome de Jesus, cantar e falar é algo que foi conquistado a nós, e nós podemos fazer isso com toda a alegria do mundo. Mas existem lugares ao redor deste mundo onde não se pode citar o nome de Jesus, que as pessoas são presas. Não se pode citar o nome de Jesus, que pessoas são mortas. É por isso que muitos ainda não ouviram, porque existe perseguição no mundo afora. E agora vamos entrar no Brasil. E o que o mundo tem a ver com o Brasil também? 50 grupos de povos não alcançados no Brasil. Existem pelo menos 50 grupos de pessoas que não foram alcançados no Brasil. Isso vão desde tribos indígenas, até pessoas com deficiência visual, até pessoas com deficiência auditiva. Por acaso você sabia que o povo surdo e mudo do Brasil é um povo não alcançado dentro do Brasil, e que nós talvez convivemos, sabemos, conversamos com pessoas dessas ao nosso redor, mas a gente não sabia que eles são povos não alcançados, pessoas que não conhecem Jesus, seja porque nós não nos capacitamos para pregar, seja porque nós não nos capacitamos para que enviem pessoas, para que essas possam ser alcançadas. São povos que estão tão perto da gente. Eu falo aqui de indígenas, mas eu estou falando de pessoas que são do nosso dia a dia, surdos e mudos. Pessoas que talvez a gente nem sabia, nem fazia ideia, mas são povos que não são alcançados. O que é um povo não alcançado, para deixar claro? O povo não alcançado é um povo, é um grupo de pessoas ao qual menos de 2% dessa população conhece Jesus e é convertida. Isso é um povo não alcançado. Então, se nós pensamos nisso, nós sabemos que existem muitos outros, e pelo menos 50 grupos desses, somente no Brasil, não são alcançados. Aqui do lado de fora, existem pessoas que nunca ouviram falar do Jesus que nós conhecemos. Agora eu estou trazendo para mais perto ainda, eu estou trazendo para Betim, eu estou trazendo para o bairro de Porções. Existem pessoas que não fazem ideia de quem é o Jesus que nós falamos, quem é o Jesus que nós conhecemos. Existem pessoas aqui fora que têm uma simples ideia de quem é Jesus. Conhece Jesus porque algum familiar é crente, é católico, é protestante, ou porque ouve o mundo afora de que esse Deus abençoa, de que esse Deus traz prosperidade, de que esse Deus ele é bom demais, mas não sabem quem é Jesus, não sabem a fonte da vida que nós temos conosco, não conhecem. E o mundo, especialmente no Brasil também, está cansado de mensagens memorizadas, mas as pessoas desejam mensagens encarnadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se nós formos aqui fora agora, se a gente for falar, cara, você conhece Jesus, e cumprimentar alguém na rua, essa pessoa vai falar que conhece, essa pessoa já ouviu falar. Porque no Brasil existe algo que é o ser cristão nominal. É você ser cristão só por nome. Você não conhece, você não sabe direito explicar, mas você é assim. E se a gente for aqui fora falar sobre esse Jesus, muitas pessoas vão virar as costas para a gente, porque estão cansadas de mensagens que a gente memoriza, cansadas de mensagens que a gente vai falar, mas que talvez não surta efeito nenhum. Porque essas pessoas, elas precisam, na verdade, de mensagens encarnadas. Nós precisamos ser mensageiros para essas pessoas. Nós precisamos, além de carregar a mensagem, nós precisamos viver a mensagem que nós pregamos. Muito além de só levar essa palavra, nós precisamos viver a palavra. O mundo está cansado, irmãos. E se vocês conhecem o Brasil, vocês sabem bem que o mundo e Brasil odeia cristão hoje em dia. Brasileiro hoje em dia, se você for em qualquer lugar, classes mais altas ou algo do tipo, odeiam cristãos. Eles odeiam a gente. Sabe o que a gente faz aqui? Odeiam.
não gostam, têm raiva, têm algum trauma, alguma coisa que a igreja trouxe de machucado ou ferida para essas pessoas. E se a gente falar, simplesmente vai falar da boca para fora. O que precisamos, na verdade, é sermos mensagens encarnadas para essas pessoas. A partir de hoje, nós precisamos não somente falar, mas nós precisamos viver. Nós precisamos ter atitudes de quem realmente foi alcançado pela palavra. Nós precisamos de atitudes de quem realmente foi liberto e transformado por Jesus. Nós precisamos levar para as pessoas mundo afora esse Jesus que nós conhecemos através de atitudes. O próprio Jesus diz para a gente que agora Ele nos dá um novo mandamento: ame o seu próximo. É até estranho, porque imagina só na mente dos discípulos ouvindo isso. Mas ame o nosso próximo, a gente já conhece, isso faz parte da lei. O primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior é amar a Deus, amar ao meu próximo como a mim mesmo. Só que Jesus ele vai trazer isso de uma forma diferente. É amar ao seu próximo, mas não é mais como você mesmo se ama. Agora é amar como eu amei vocês. Agora o nível aumentou. Não é simplesmente amar como eu amo a mim mesmo, como eu cuido de mim mesmo, mas agora é amar como Jesus me amou. Se por acaso algum de nós não sabemos como amar ao próximo, se talvez você não ama a si mesmo, se talvez você não se considera assim tão importante, agora nós temos um reflexo, agora nós temos um exemplo: Jesus. E como Ele nos amou, entregando a vida dele por nós. É esse o amor que o mundo precisa, entregar a nossa vida por eles. É esse o amor que os nossos amigos precisam, entregar as nossas vidas por eles. É esse o amor que o mundo precisa, entregar aquilo que nós temos, amar eles como Jesus nos amou, como Jesus nos abraçou, como Jesus nos resgatou. É assim que nós devemos amar. Esse é o nosso padrão de amor para este mundo. Esse é o nosso padrão de amor para um com o outro. É muito maior do que a gente imagina, é muito maior do que a gente pratica. É mais do que isso. É amar como Jesus, o exemplo perfeito, nos amou. É assim que nós precisamos amar. Nós só seremos mensagens encarnadas se conhecermos mais de Cristo. Senão, como que a gente vai apresentar quem a gente não conhece? Como que a gente vai apresentar quem a gente só ouviu falar? Como? Nós seremos igual Jó. A gente vai somente conhecer a Deus de ouvir falar, sem que os nossos olhos tenham visto esse Deus. Nós precisamos conhecer mais esse Deus no nosso dia a dia. E se nós negligenciamos conhecer a Cristo aqui da forma simples, da forma ordinária, abrindo a nossa Bíblia todo dia, lendo um capítulo da Bíblia por dia, se nós negligenciamos conhecer a Deus assim, isso significa deixar com que outros não conheçam a Cristo. Por que ainda existem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Porque talvez existe um povo que negligencia coisas básicas, como abrir a Bíblia toda manhã, como abrir a Bíblia todo dia, não precisa ser de manhã. Tem pessoas que negligenciam o tempo de oração, simplesmente porque acham que não tem tempo, ou porque nós achamos que somos ocupados demais, ou porque nós achamos que nós precisamos dar tempo para tantas outras coisas que parecem ser mais importantes, que parecem ter mais na nossa atenção, mas o que de fato precisa ter a maior das nossas atenções, nós não damos atenção. A nossa vida espiritual, o nosso irmão, o nosso próximo, conhecer mais de Deus, mergulhar em conhecer mais, está aqui, é fácil, está aqui, está bem perto da gente. Cada um de nós devemos ter uma dessa dentro de casa. Deve estar pegando poeira. A minha, se eu não cuidar, ela pega poeira. E é por isso que dia após dia eu tenho que escolher, eu preciso decidir, lutar comigo mesmo, com a vontade da minha carne e falar: eu preciso conhecer mais desse Jesus. Senão, existem pessoas que não vão conhecê-lo. Senão, existem pessoas que vão perder o privilégio de conhecê-lo ainda aqui, para desfrutar mais dele na vida eterna, para desfrutar mais desse Deus na vida eterna, juntamente com ele, sem dor, sem sofrimento, sem ranger de dentes. Mas enquanto isso, elas só vão conhecer
se nós nos prepararmos, se nós aqui nessa vida, nós levarmos essa maravilhosa mensagem, essa boa notícia para as pessoas que estão ao nosso redor. Romanos, no capítulo 10, Paulo ele vai dizer para nós o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Vocês estão vendo que existe toda uma construção nesse texto? Existem pessoas que não invocam o nome do Senhor, não chamam o nome do Senhor, porque no básico a gente falhou, porque a gente deixou de fazer algo que era básico, e por isso existem pessoas que estão pagando um preço que era nosso. Vocês percebem que existem pessoas que não invocam, não pode falar assim: Jesus, Deus, não podem chamar o Abba, Pai, porque não creram. E eles não creram porque não ouviram de ninguém, não tinha ninguém ao redor que pudesse falar. Não existe ninguém ao redor que fale. E por que não existe ninguém ao redor que fale? Porque não há ninguém que pregue. Não enviaram ninguém que pregue. Por que não pregam? Porque não foram enviados. Porque estamos com medo. Porque estamos fechados demais na nossa bolha. Porque estamos confortáveis demais no nosso meio. E por isso a gente não vai. E quem paga o preço? São os nossos irmãos que a gente nem conhece. Quem paga o preço disso tudo? São pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Quem paga o preço são aqueles que também estão ao nosso redor, mas a gente prefere negligenciar. A gente prefere deixar as coisas básicas. E essas pessoas é quem sofrem por nossa causa. Conhecer a Jesus, então, é o primeiro passo para ir e pregar. Conhecer a Jesus, então, é o primeiro passo para que nós possamos ser transformados. Nós só vamos, irmãos, entenda uma coisa, nós só podemos ir se nós conhecemos aquele a quem nós estamos levando. Como que eu apresento Jesus se eu não conheço Jesus? Como que eu apresento, como que eu falo de Jesus para as pessoas se eu não sei o que Ele faz? Se eu não sei o que Ele fez? Se eu não sei quem Ele é para mim? Se eu não sei o sacrifício que Ele teve pela minha vida? Como que eu levo Jesus para as pessoas ao meu redor? Como nós podemos levar Jesus se nós não conhecemos? Se nós não experimentamos desse Jesus que está disponível? Conhecer a Jesus é o primeiro passo. Em Jocum, é onde eu estou atualmente, Jocum tem um lema que fala conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É uma ordem também, existe uma sequência. Não tem como eu tornar conhecido quem eu não conheço. Não tem como eu dar fama para quem eu não conheço. Eu primeiro preciso conhecer esse Deus. E como eu conheço esse Deus? Na intimidade. Eu conheço esse Deus fechando a porta do meu quarto e clamando: Abba, Pai. Eu conheço esse Deus abrindo a Bíblia, e aqui está toda a revelação que precisamos. Nós não precisamos de revelações fora da Bíblia. A Bíblia ela é suficiente para nós conhecermos quem Deus é. A Bíblia ela é suficiente para nós conhecermos a esse Deus, e esse Deus maravilhoso se revela a nós. A quem busca, Ele se faz presente. A quem busca, Ele se revela. A quem busca, Ele se mostra real. Quando nós conhecemos a Jesus, para finalizar, quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o perdão de Jesus. Nós conhecemos o perdão do Pai. Gente, enquanto eu estava nesse tempo missionário, vocês não fazem ideia do tanto de perdão que Jesus me convidou e me disse para liberar para pessoas. Jesus me falou para pedir perdão para o meu pai, para minha família, para amigos que hoje talvez estavam afastados, para pessoas que eu machuquei, que eu fiz mal. E Jesus me falou: perdoe-os. E eu, achando que eu era um advogado bom demais, levando a minha defesa para Deus, falando: não, Deus, para quê? Não, olha só, eu e meu pai, para que pedir perdão? Estou de boa com meu pai. Isso é passado, deixa lá no passado, está de boa. E Deus, Ele foi tão enfático comigo, Ele disse o seguinte para mim: Luiz, se para você é aceitável, para mim nunca foi aceitável. E aí você quebra a cara. Aí eu quebrei a cara e reconheci: Deus, eu preciso pedir perdão então. E quando nós conhecemos mais de Jesus, nós conhecemos o perdão dele. E nós aprendemos a liberar perdão.
E não só aprendemos a liberar perdão, como também podemos falar para as pessoas ao nosso redor que o nosso Deus perdoa. Nós podemos falar porque nós temos experiência, nós somos testemunhas do perdão. Da mesma forma, nós somos testemunhas da paternidade de Deus. Que Deus é o nosso Pai e, portanto, nós não somos órfãos. Nós não precisamos mais andar como quem não tem um pai, como quem não tem um porto seguro, como quem não tem uma direção, uma identidade. Nós temos tudo isso porque nós temos um Pai. Nós temos tudo isso porque nós temos um Deus que entregou o seu único Filho para que hoje nós também pudéssemos ser filhos. Nós somos chamados de filhos e filhos amados. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus fez. Teve um dia, irmãos, que eu estava lavando o banheiro dentro da base do Jocum. E lá eu deixei meus pensamentos assim, fluírem lá. E eu estou assim, nossa, cara. Poxa, em meio aos alunos que estão aqui, todo mundo já tem uma história com Deus. Todo mundo já vem de um passado com Deus. Os pais são pastores, já são cristãos, já nasceram cristãos de berço. E tem eu aqui que me converti assim no meio da vida, uma vida muito louca. Meus pais não eram cristãos, não são cristãos. E o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a pensar um tanto de coisa. Eu comecei a falar assim, olha, essas pessoas tinham muito mais motivo para estar aqui do que eu. Por que eu estou aqui? Eu não sou digno de estar aqui. Essas pessoas conhecem muito mais do que Deus já fez, do que Deus já trabalha na vida delas, e eu não conheço tanto assim. Foi no mesmo instante, irmãos, que Deus falou comigo dentro de um banheiro: mas você é meu filho. Irmãos, isso, na hora eu simplesmente parei tudo que eu estava fazendo, eu sentei no chão e comecei a chorar. Irmãos, a revelação de Deus como um Pai para nossas vidas é tudo que precisamos também. A revelação de um Pai para nós é entendermos que nós temos um Pai, nós temos um porto seguro, nós podemos descansar, nós podemos abraçar o nosso Pai, nós temos segurança. E faz muito mais sentido, a partir de então, levar esse Pai a ser conhecido entre as pessoas ao nosso redor. Porque nós sabemos como é ser filho e nós queremos que os outros também sejam filhos. Nós queremos também que as pessoas que estão ao nosso redor também conheçam esse Pai que nós conhecemos. A revelação de Deus como um Pai para nossas vidas é um passo extremamente importante. Nós também conhecemos a suficiência de Jesus. Nós conhecemos Jesus porque Ele é suficiente, porque Ele é tudo que precisamos. Nós conhecemos o amor de Deus, o amor de um Pai que entregou, sacrificou o seu único Filho para que nós estivéssemos aqui hoje. Isso é um amor. E quando nós conhecemos Jesus, nós queremos levar esse amor para as pessoas ao redor. Nós conhecemos a alegria. Se vocês sabem bem, nós somos o povo mais alegre dessa terra. Nós somos o povo que tem a esperança, assim como eu disse. Nós podemos levar a esperança para as pessoas ao nosso redor. Se nós conhecemos mais de Jesus, nós conhecemos a salvação, nós conhecemos suficiência, amor, alegria, paternidade, graça, nós conhecemos perdão de Deus, nós conhecemos esse Jesus. E aí sim, nós vamos, porque nós conhecemos. Nós não vamos como quem não tem direção, como quem está desorientado. Os discípulos não foram porque estavam desorientados, de repente, meu Deus, como é que vai ser agora? Não, eles conheciam. Eles provaram por 3 anos o que era ter Deus ao lado deles, o que era ver o amor encarnado, a graça encarnada, a misericórdia encarnada do lado deles. E eles podiam levar. E esse também é o privilégio, a incumbência, a ordenança que Deus tem para nós. Irmos mundo afora, sítio Porções afora, levarmos esse amor de Deus, fazer discípulos mundo afora. Que possamos conhecer a Deus e torná-lo conhecido com a nossa obediência. Nós possamos dar esse passo de obediência, irmãos. O passo de obediência, ele custa não somente muito, mas o passo de obediência, ele custa tudo. Obedecer a Deus é simplesmente andar de olhos vendados, mas sabendo que se Ele é nosso Pai, Ele vai guiar-nos em tudo que precisamos. Ele vai suprir em tudo que nós precisamos. Ele vai dar tudo que nós precisamos. Ele vai fazer tudo que nós precisamos. Nós só precisamos estar disponíveis. Deus precisa simplesmente do meu sim e do seu sim. Deus precisa simplesmente da minha e da sua disponibilidade. E o mais Ele faz, o mais Ele guia, o mais é o Espírito Santo que faz, através de nós.
Olha que privilégio nós temos de poder ser canal do Espírito Santo para poder levar a mensagem mais importante da terra para as pessoas que não têm esperança ao redor de nós. E assim eu finalizo a minha palavra aqui. Nós possamos obedecer a esse Deus. Nós possamos mesmo viver e conhecer esse Deus no mais ordinário da nossa vida. Conhecer esse Deus com portas fechadas dentro do nosso quarto, sem barulho, sem uma oração esplêndida, sem palavras bonitas, mas conhecendo Jesus simplesmente por quem Ele é. Conhecendo Jesus simplesmente ao olhar a Bíblia e falar: Deus, me revela quem é o Senhor. Deus, me fala mais quem é o Senhor. Senhor Jesus, me ensina a ser esse filho que o Senhor deseja. Me ensina a me ver como um filho que o Senhor ama. Me ensina a obedecê-lo. Me ensina a ir e fazer discípulos. Me ensina, Senhor, a conhecê-lo, a torná-lo conhecido. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.